Uma da tarde, a gente está recebendo esse querido Jorginho Medeiros. Obrigado. Boa tarde, TV Meio. Boa tarde aos nossos apresentadores. Carla Begé, minha noiva. Sua eterna noiva, né, Jorginho? Eterna noiva. Olha, o tempo passa rápido, né? Já tem um tempinho, temos que comemorar aí, né? Vamos fazer. Agora, a gente pode fazer aí os votos, Jorginho? Não é votos, a cada 10 anos, você como vai, é? Aí, do caso, você vai comemorar as bodas. As bodas de 10 anos, né? Entendi. Agora a gente também pode fazer assim, por exemplo... Renovar os votos. Aí pode também. E pode também, e inclusive é sobre isso que a gente vai conversar aqui, tá? Você aí pode participar com a gente, pode interagir, participar dessa entrevista, tirar dúvidas também, porque a gente vai falar sobre casamento, mas eu sei que tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas relacionadas a isso, inclusive a gente falando assim, por exemplo, de renovação de votos e tal. Eu casei muito jovem, com 17 anos, e casei pela primeira vez na Igreja Católica. Então, o tempo passou e aí eu casei novamente, mas eu não pude casar de novo na igreja, né? Bora explicar um pouquinho sobre isso, Jorginho, para que as pessoas que estão em casa, às vezes você não... porque ela casou só no civil, não daria para casar na Igreja Católica ou poderia casar na Igreja Evangélica? Explica pra gente, Jorginho. Boa tarde, mais uma vez, boa tarde a todos. Mas assim, o casamento religioso, ele só acontece uma vez a princípio. A não ser que você, por acaso, venha a enviuvar ou se, por acaso, o seu casamento for invalidado, né? Se o Vaticano invalidar o seu casamento, isso tem até um tempo de você fazer esse pedido. E aí, ele vai sendo invalidado, você pode casar novamente na igreja. Mas se isso não, você não pode casar na igreja mais de uma vez. Essas são as exceções para você poder casar na Igreja Católica. Ou seja, é necessário seguir alguns procedimentos impostos por normas pré-estabelecidas aí no Código de Direito Canônico. Assim, se resolver casar em uma igreja que não seja a sua paróquia, né, ou a do seu noivo, deverá conversar com o padre responsável. Né? Na realidade, assim, quando você resolve casar e marcar a data do seu casamento, você vê se a igreja tem a sua disponibilidade para você realizar o seu evento de casamento naquele dia e também ver se o buffet tem para poder fazer coincidentemente no mesmo dia, nos locais diferentes. Casamento e recepção. Né? Tá. Aqui em Teresina, a partir de agora desse ano, as igrejas começaram a fazer casamentos comunitários. Então, e sem cobrar. Você pode... Tem algumas igrejas que, a cada uma vez por mês, recebe grupos de casais para poder fazer o casamento religioso. Na realidade, o casamento religioso não é só chegar e querer casar. Você tem que passar também por um curso de noivos, né? Você frequenta a igreja durante esse curso durante 3 dias seguidos, um final de semana, para você poder ter o certificado de que você participou desse curso de noivos. Uhum. Você também tem que ter o teu batistério. Os noivos, tanto homem e mulher, eles têm que ter o batistério que tem que ser pedido novo, até 6 meses de validade, para poder dar entrada nessa documentação na igreja. Esse é o trâmite da igreja. E o ideal é que você procure o padre da igreja para você conversar. Não é também só chegar, tem que ter essa conversa com o padre. O padre tem que aprovar o rito do teu casamento, da tua celebração. Ele tem que ver as leituras, né? Ele tem que ver o cortejo, ele tem que ver as músicas, para ele poder aprovar. Depois que o padre aprova, é que você vai poder fazer a impressão do seu missal, que é aquele livretozinho que você acompanha nos casamentos que você costuma ir e frequentar. Jorginho, você é cerimonialista há muitos anos, já realizou muitos casamentos aqui em Teresina, mas eu acredito que o meu casamento tenha sido o que te deu mais trabalho, não foi? Não. Mas vamos explicar o que foi que aconteceu no meu casamento, gente. Então, eu casei muito jovem na Igreja Católica.
E aí eu me divorciei por violência doméstica. Eu poderia, inclusive, entrar com um recurso no Vaticano para poder pedir a nulidade, né, do meu casamento. Inclusive, eu pretendo fazer isso até, só que a gente tem um tempo ali e aí eu também achei que isso não seria impedimento. Conversei com um padre muito amigo meu e ele disse assim: Carlinhos, eu não posso fazer o seu casamento, mas eu posso dar A bênção. A bênção. Padre, eu posso casar aqui na igreja sem ser só com o juiz? Não, minha filha, pode. Então, ele achou que poderia fazer isso, só que 3 dias antes do casamento, eu fui surpreendida. Nós fomos surpreendidos. Nós fomos surpreendidos. Eu acho que, não sei o que foi que aconteceu, mas eu simplesmente fiquei num desespero. Faltava 2 dias para o casamento acontecer. Os convites todos distribuídos, horário do carro, tudo pronto, gente. Olha só o que foi que aconteceu comigo. Eu não pude casar nessa igreja e eu até fiquei muito triste, assim, pelo padre, porque eu acho que ele também aceitou eu casar lá dentro dessa paróquia, mas ele também achou que não teria nenhum problema, porque ele não iria fazer o casamento. Na verdade, teve ali o juiz para fazer, ele iria só dar uma bênção. Dar uma bênção. E cedeu à igreja. A minha sorte, porque Deus é maravilhoso, oh meu Senhor, graças a Deus, é que essa igreja, ao lado a gente tem ali... Um salão paroquial. O salão paroquial. Minha gente, vocês imaginam a loucura que foi para o Jorginho Medeiros, para o Ronaldo Veras, que estava fazendo a decoração, já estava tudo pronto, floricultura, tudo organizado. Como é que em menos de 48 horas eu ia avisar para todos os convidados que o casamento não ia mais acontecer naquela igreja? A sorte foi essa, o endereço era o mesmo, só mudava a entrada. O endereço foi o mesmo, mas as pessoas que pensavam que ia lá para a igreja, elas tiveram que ir lá... Antecipar a sua entrada. E aí teve que mudar tudo, então assim, foi uma loucura, né, Jorginho? É porque na realidade, para as pessoas também compreenderem, casamento religioso não se faz fora da igreja. Quando você vê, porque um casamento foi fora da igreja, é porque ou ele foi um casamento civil, ou ele foi um casamento que hoje tem com os celebrantes de casamento, entendeu? Mas casamento religioso é só na igreja e com um padre. Mas o padre tal foi na casa de fulano e no casamento dela ele estava lá com o juiz. Mas é porque houve uma cerimônia mais íntima antes de casamento na igreja e aí com a recepção foi um outro dia e eles quiseram fazer novamente as vezes do casamento numa festa mais íntima. Então o padre tem a liberdade de poder ir dar uma bênção. Não é uma celebração de casamento. É o juiz quem conduz, porque é um casamento civil. E o padre, se ele foi lá para dar a bênção, é porque antes o casal já tinha feito o casamento religioso na igreja. Essa é a licença poética que os padres têm para fazerem o seu casamento fora da igreja. Mas se não, o padre não vai. Então, geralmente, quando é fora da igreja, é um juiz. Você convida uma pessoa que você gosta, que tem interesse, que tem uma boa oratória, que conhece o casal, para dar uma palavra ali, que é o que pode também acontecer, junto com o juiz. E até então, naquela época, né, Jorginho, a gente achou que já estava tudo acertado, que já estava tudo certo. Então, assim, realmente eu fiquei muito despreocupada e para mim foi, assim, uma loucura. Só faltava 48 horas para o casamento acontecer. Eu realmente não tinha mais como mudar o local, mudar nada. Quase 1000 convites espalhados na cidade. Como é que eu ia dizer para as pessoas, Marisa? Gente, é o seguinte, mudou o local do casamento, faltando 48 horas. Você imagina? Gente, que absurdo, Carla. Eu nem imagino como era estar na sua pele. Não na foi pele fácil. do Jorginho também. Olha, Jorginho, eu tenho uma pergunta. Porque assim, eu sou casada, né? Agora em maio faço 2 anos de casada. E eu tive uma dificuldade muito grande, porque no início, né? No casamento, assim, em si, eu realmente não sabia por onde começar. Então, eu pegava a dica de uma pessoa, de outra pessoa, de amigas da família. Gente, por onde eu, de fato, começo? Começa pela lista, pelos convidados, pelo local. Qual dica você daria para quem vai casar agora de por onde começar, para a gente começar ali pelo menos com o norte? O que tem que ser delimitado primeiro? Na realidade, a primeira coisa que quando você vai realizar um evento de casamento ou qualquer outro evento, você tem que procurar um profissional para lhe orientar.
No caso do casamento, você vai procurar um cerimonialista que vai lhe orientar no passo a passo, desde o antes, o durante e o depois. Porque quando você começa a ouvir a amiga, a mãe da amiga, a amiga que casou o ano passado, retrasado, cada um tem os seus interesses, entendeu? E cada casamento, apesar do protocolo, do ritual ser o mesmo, mas é completamente diferente. O casamento da Carla foi dela, foi lindo, foi maravilhoso. Tenho certeza, Marisa, que seu casamento também foi lindo, foi maravilhoso, funcionou tudo certo, mas é porque cada casamento tem a personalidade do casal, tem a personalidade da noiva, tem os detalhes. Então, só você conversando com um profissional, um cerimonialista, ele vai lhe orientar, vai lhe indicar os profissionais, vai ver os melhores orçamentos, vai lhe levar nos melhores profissionais, vai lhe dar as dicas, porque aí tem que escolher a data, o dia, o local, a igreja. Você tem que fazer a lista dos convidados. É um casamento para 50, é um casamento para 150, para 300, para 1.000 convidados, né? Então é isso, você tem que juntar a lista, tem que juntar as famílias para poder, né? Aí os acordos, que outrora, na realidade, funcionava assim. O pai da noiva fazia a festa de casamento, a família da noiva fazia a festa do casamento e a família do noivo recebia o novo filho na família, dando casa, dando a estrutura que ela deixou da casa dela para ir para a casa do noivo agora, né? Então havia essa divisão. Hoje em dia, existem vários processos. Às vezes os noivos querem casar, já são profissionais, liberais, já têm sua grana, e eles fazem o seu casamento. Às vezes os pais dividem esse investimento de casamento, né? Então tem esses processos, essas etapas que você tem que vencer. Eu digo que casamento você tem que estar sempre vencendo a etapa para não voltar atrás. Porque indecisão é uma coisa muito ruim no casamento. Tudo bem que você tem uma dúvida ou outra, mas essa dúvida tem que ser vencida, porque senão a gente não anda. E quando a gente se casa, a gente quer a bênção, né? E aí, no meu caso, acabou que só foi realmente o casamento civil, não teve aquela bênção. Mas aí, Jorginho, se Deus quiser, ainda dá tempo, né? Se eu conseguir recorrer e eu conseguir aí a nulidade desse primeiro casamento, eu posso casar de novo. Pode aí você vai ser de novo cerimonialista. Vai ser ótimo. Não é não, Dudu? Opa, com certeza. Até eu conheço, vocês estavam falando de casamento, esse negócio de padre. Tem uma apresentadora famosa, Mariana Godoy, ela casou com o Dalcides, ele era padre, ele teve que pedir na carta para deixar de ser padre para poder casar com a Mariana Godoy, que ele se apaixonou por ela. Essa história me impactou muito. Muito, né? É o amor, né? É o amor. Que estava em jogo. Aliás, falando em padre, o Santo Papa, hein, continua internado num hospital. Eu até recebi informações que agora o Vaticano, Suiane, atualizou que vai começar a ser feita a partir de hoje uma oração à noite, que não estava sendo feita, e que é uma oração que foi muito semelhante a 2005, quando o Papa, depois veio a falecer, o João Paulo, acabou falecendo. Então, nos preocupa muito esse tipo de situação que eles estão tendo lá, mas me parece não, já é confirmado isso. O Papa, ele confirmou que ele fez um pedido ao Vaticano que fosse muito transparente com a internação dele. Por isso que de hora em hora praticamente já tem um novo boletim médico. A gente recebe as atualizações, né, Suiane? Aproveitar até o Jorginho para saber um pouco mais, Jorginho, sobre as novas regras para o casamento na igreja, né? Eu até andei lendo, vi que existe uma nova regra em relação ao número de padrinhos também. Geralmente tem noiva que casa, quer botar assim 10 madrinhas, 10 padrinhos, né? Hoje em dia já tirou-se mais aquele negócio, as cores todas iguais do padrinho, da madrinha. Isso ainda é permitido? Não? Em relação também às daminhas, a gente sempre vê nas igrejas católicas as daminhas e os pajens entrando com plaquinha, fazendo uma homenagem, né? Isso também ainda é permitido, Jorginho, ou não? Não, é o seguinte, regras para a igreja para se casar sempre tiveram. Por isso que eu sempre oriento os meus clientes nessa parte, porque quando essa parte de casamento, a parte religiosa e a parte civil, tanto o cartório quanto a igreja não deixam que o cerimonial
interfira. Na realidade, o cerimonial orienta para que os casais vá até a secretaria e converse e marque com o padre para poder conversar. O que acontece? Com o advento das celebrações de casamento externos à igreja, começaram a aparecer modismos que as pessoas querem levar para a igreja. E a igreja não aceita. Entendeu? A pessoa hoje, com as mídias sociais, as pessoas veem um casamento que foi feito por um celebrante fora da igreja católica, que entra o cachorro, levando o cachorro de estimação, levando as alianças, os pajes e damas vestidos de roupa de fantasia, aquelas plaquinhas que às vezes são tão deselegantes, né, assim como dizer da coisa, que não condiz com um casamento religioso numa igreja, né, num sacramento religioso, né, na seriedade que é um casamento. Porque um casamento é um ato que você tem que pensar muito para você poder saber se aquela pessoa você quer conviver a vida toda. Por isso que é importante, a gente já deixa aqui mais uma vez a dica que o Jorginho falou quando a Marisa perguntou o que é necessário realmente quando você já pensa, vou casar, foi pedido em casamento. Procura um cerimonialista, porque é ele que vai fazer tudo, quem vai te orientar para que você, de fato, possa ir ter esse dia, o dia D, que é um dia tão especial, todo mundo sonha com o seu casamento, então esse dia tem que ser o mais lindo possível, o mais lindo possível, o mais tranquilo possível, porque você tem que estar tranquila, porque se você não estiver tranquila, se sua mãe não estiver tranquila, vai acontecer alguma coisa. Essa é a minha experiência. Noiva nervosa, mãe estressada, pode aguardar que vai ter alguma coisa. Com relação a outro questionamento que ela fez com relação a cores da roupa das madrinhas, assim, eu particularmente não, graças a Deus, eu nunca tive um casamento assim. Turbulento só o meu mesmo. Tem que ser. Né? Mas, Carla assim, beijando no meio tem que ter alguma polêmica. Mas essa coisa da cor dos vestidos das noivas é mais um modismo, tá? Na verdade, com relação à quantidade de padrinhos, realmente há pessoas que exageram nessa quantidade de casais de padrinhos. Mas é bom a gente ter o bom senso, porque assim, você tem que convidar preferencialmente quem? Seus irmãos, seus tios, seus primos, que aí você, irmãos, não dá para tirar. Tios e primos a gente pode selecionar. E aí tem os amigos que você quer ali, tem a retribuição que você foi convidada para aquele casamento, e aí foi madrinha e padrinho e quer retribuir, e aí sim você faz um recenseamento ali para poder chegar a um valor comum. 8, 10, 12 casais de cada lado. É um número bom. É um número bom, razoável. Porque você tem que pensar, porque assim, quanto mais padrinhos você tem, mais presentes você vai ter que fazer, investir nesses seus padrinhos de casamento. Eu amei esse bate-papo aqui com você, viu, Jorginho? Volta mais vezes aqui no nosso programa da tarde. Volto sim, é só convidar que eu venho. E você que está nos ouvindo, precisando de um cerimonial, alguém para organizar sua festa, já seu casamento, fica o arroba aqui do Jorginho seu aniversário. Me segue, @Jorginho Medeiros, entre em contato. Ele arrasa, viu, gente? Ele é maravilhoso. Suiane